Você já parou para pensar para onde o seu dinheiro vai antes do fim do mês? Ele acaba muito antes, e quase nunca porque faltou dinheiro de verdade. Acaba porque entrou sem plano, saiu sem função e foi deixando o gasto pequeno tomar conta do jogo, até você olhar para a conta com aquela cara de quem levou o gol aos 47 do segundo tempo, com a torcida já comemorando. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Não sobre ganhar milhões, não sobre fórmula mágica, mas sobre orçamento, que é o jeito mais simples de fazer o seu dinheiro parar de correr errado. Porque antes de tentar sobrar dinheiro, primeiro você precisa entender por que ele está sumindo. E a primeira coisa que precisa entrar na cabeça é essa: dinheiro não evapora. Ele não cria perna, não foge pela janela, não desaparece por energia negativa. Ele vai saindo aos poucos, em decisões pequenas que parecem inofensivas quando acontecem separadas. É a prestação esquecida, o mercado mal calculado, o aplicativo de entrega, a farmácia, a assinatura que renova sozinha, o Pix que você fez na correria, a compra parcelada que já nem parece compra porque virou paisagem. Quase ninguém se enrola por causa de um lance isolado. A confusão normalmente vem da soma de vários lances pequenos, repetidos, silenciosos. E quando você percebe isso, a conversa muda. O problema deixa de ser só "eu ganho pouco" e passa a ser também "eu não estou enxergando o meu mês direito". E se o problema é não enxergar, aí entra a ferramenta que clareia o jogo. Aqui entra o orçamento, que muita gente trata como se fosse punição, quando na verdade é o mapa da sua vida financeira. Orçamento não é um papel chato dizendo que você não pode viver. Orçamento é saber quanto entra, quanto já está comprometido, quanto ainda pode ser usado e até onde dá para ir sem ficar sufocado no meio do caminho. É olhar o mês antes que ele desande. Porque quando você não faz isso, todo gasto parece pequeno, todo desejo parece urgente e todo saldo de conta parece maior do que realmente é. A pessoa vai gastando no impulso, como quem entra em campo sem posição definida. Corre bastante, mas corre errado. E o problema é que, sem mapa, até o dinheiro que entra razoavelmente bem pode render muito menos do que deveria. Só que para esse mapa funcionar, você precisa aceitar uma verdade simples e meio incômoda. O salário não chega tão livre quanto parece. Tem gente que olha para o valor que caiu na conta e pensa: agora sim, estou respirando. Mas muitas vezes aquilo ali já chegou todo repartido, só que sem as etiquetas corretas. Aluguel, luz, água, internet, escola, transporte, mercado, parcela, remédio, conta do cartão. Um monte de compromisso já está sentado na arquibancada, esperando você abrir o portão. O erro é tratar o saldo da conta como se tudo fosse dinheiro disponível, quando uma parte daquilo já tem destino certo. E quando você confunde saldo com liberdade, começa a gastar em cima de um dinheiro que já estava prometido. Aí vem aquela sensação clássica de que o mês foi normal. Você nem exagerou tanto, mas de algum jeito faltou. Faltou porque você jogou como se o elenco estivesse completo, mas metade do time já estava ocupada em outra função. E quando você entende isso, fica mais fácil perceber que nem todo gasto pesa do mesmo jeito. Esse é um ponto que faz muita diferença. Não basta saber que você gasta. Você precisa entender como você gasta. Tem gasto que é fixo, que aparece todo mês com pouca variação. Tem gasto que é variável, que sobe e desce conforme a rotina. E tem gasto invisível, que não parece importante na hora, mas vai comendo espaço sem fazer barulho. Quando tudo fica misturado, você olha para o mês como uma massa confusa e não consegue identificar o que está pesando de verdade. E aí acontece uma coisa curiosa. A pessoa culpa o que é grande e visível, mas muitas vezes o estrago está no que é pequeno e repetido. Não é sobre transformar sua vida numa planilha militar. É sobre separar o que é obrigação, o que é rotina e o que é impulso. Porque quando cada despesa entra no lugar certo, você para de discutir com a torcida e começa a olhar para os números reais. E é justamente nesses gastos, que parecem pequenos, que mora uma das armadilhas mais traiçoeiras do mês. Muita gente acha que vai se enrolar por causa de uma compra enorme. Às vezes nem é isso. Às vezes a derrota vem por infiltração. Um lanche aqui, uma corrida ali,
um delivery porque o dia foi puxado, uma promoção que parecia boa demais para deixar passar, uma assinatura barata, um mimo de última hora, um só dessa vez. Nada disso, sozinho, parece capaz de bagunçar a vida de ninguém. Mas o problema não está no gasto isolado, está no conjunto. Porque o dinheiro não sente só o tamanho de cada saída, ele sente a frequência também. E quando você não enxerga esse pacote inteiro, começa a defender esses gastos como se fossem irrelevantes, quando na prática eles já estão ocupando um espaço enorme no orçamento. Não se trata de cortar todo o prazer e viver como quem tomou cartão vermelho e foi para o vestiário mais cedo. Se trata de parar de subestimar o efeito do hábito. Só que, para perceber hábito, não adianta confiar no que você acha que lembra. Controlar dinheiro só na cabeça parece prático, mas quase sempre é uma armadilha elegante. A pessoa jura que sabe quanto gastou, lembra das contas maiores, lembra de uma ou outra compra importante, mas esquece o que foi saindo no automático. O cérebro faz um resumo bonito do mês, só que o banco não trabalha com resumo bonito. O cartão não fecha só com lembrança. A conta não respeita. Acho que foi mais ou menos isso. E é por isso que tanta gente fala com convicção que não gastou muito quando gastou sim, só não registrou. Sem anotar, você não percebe padrão, não identifica exagero, não enxerga a categoria inflada e ainda corre o risco de repetir os mesmos erros todo mês com um ar de surpresa. É como assistir só aos melhores momentos e achar que entendeu a partida inteira e cometer os mesmos erros no próximo jogo. Se você quer controlar de verdade, precisa sair da memória e entrar no registro. E aí vem a boa notícia. Fazer isso não precisa ser complicado. Montar um orçamento bom não exige linguagem técnica, aplicativo mirabolante nem uma planilha que parece painel de avião. O começo é simples. Olhar o que entra, separar o que é fixo, estimar o que costuma variar e agrupar os gastos de um jeito que faça sentido para sua vida. Moradia, contas da casa, mercado, transporte, saúde, lazer, dívidas. Pronto. No começo você não precisa inventar 40 categorias só para parecer organizado. Precisa de clareza de uma maneira geral. A ideia é bater o olho e entender para onde o dinheiro está indo. Quando cada gasto cai num lugar, o mês deixa de ser aquela massa confusa e começa a mostrar desenho. E esse desenho é valioso porque ele te permite perceber cedo quando alguma área está crescendo demais. Só que o orçamento não funciona só porque foi montado. Ele precisa caber na realidade de quem vai usar. Esse é um erro comum de quem começa animado. Monta um orçamento bonito, certinho, perfeito no papel, mas impossível na prática. Corta tudo, aperta tudo, cria metas que não combinam com a própria rotina e depois se frustra porque não conseguiu sustentar nem 2 semanas. Orçamento que funciona não é o mais rígido, é o mais honesto com você mesmo. Ele precisa conversar com sua vida real, com seus hábitos, com suas limitações e até com suas teimosias. Porque não adianta fingir que você nunca vai sair, nunca vai pedir comida, nunca vai ter um imprevisto e nunca vai gastar além do essencial. Isso não é planejamento. Isso é ficção. O orçamento bom é o que considera a vida como ela é e ainda assim organiza o jogo. E quando ele é realista, fica muito mais fácil fazer o que realmente importa: acompanhar e ajustar. Tem mês em que o mercado vem mais pesado. Tem mês que aparece remédio, presente, material escolar, conserto do carro, uma conta inesperada ou simplesmente uma semana mais cara do que o normal. Quando isso acontece, muita gente acha que o orçamento deu errado. Não deu. Ele só mostrou que o mês mudou. E essa é justamente a função dele. O orçamento não é contrato assinado com o universo. É instrumento de direção. Se uma categoria estourou, talvez precise dar uma segurada em outra. Se entrou renda extra, ela pode aliviar um setor ou reforçar sua reserva de emergência. Se surgiu imprevisto, a estratégia muda. O erro não está em ajustar. O erro está em fingir que nada aconteceu e continuar gastando como se o placar estivesse sob controle. Quem acompanha o mês consegue corrigir a rota antes do desastre. E para fazer esse acompanhamento sem se perder no meio da bagunça, a ferramenta certa ajuda muito.
E é por isso que eu uso uma planilha há anos para controlar meu dinheiro, e agora estou disponibilizando a planilha do Finanças em Campo por aqui também, na descrição do vídeo. Quando você registra o que entra, o que sai e em que categoria cada gasto caiu, o mês começa a falar de volta com você. Você percebe padrão, identifica excesso, entende onde apertou demais e onde deixou correr solto. E o mais importante, para de depender de chute para saber se vai sobrar ou não no fim do mês. Para de dizer, acho que gastei muito com isso, e começa a dizer, agora eu sei. A planilha não resolve sua vida sozinha, claro. Ela não entra em campo e faz gol por você. Ela organiza o time, mostra onde está o buraco e ajuda você a tomar decisão antes que o fim do mês vire drama, de novo. E quando o controle fica claro, acontece uma coisa interessante. Orçamento deixa de parecer limite e começa a parecer alívio. No fim das contas, orçamento não é sobre viver travado, contar moeda com tristeza ou transformar cada compra numa reunião de condomínio. É sobre dar função para cada real, parar de tomar susto e fazer o dinheiro trabalhar com um mínimo de ordem. Quem vive sem orçamento passa o mês só reagindo. Quem cria um orçamento começa a agir. E isso muda tudo, porque mesmo quando o dinheiro não sobra muito, ele rende melhor do que quando está espalhado. Seu dinheiro não precisa jogar bonito, nem virar bola de ouro. Precisa só jogar organizado. Porque mês bagunçado quase sempre termina do mesmo jeito. Correria, aperto e um gol contra que você jura que nem viu de onde veio. E se você quer parar de tomar gol contra com o próprio dinheiro, já se inscreve no canal e segue o conteúdo. Porque aqui ainda tem muita coisa para te ajudar a organizar esse jogo.